Vamos abrir as nossas Bíblias no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22 em diante. Diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero trazer aqui nessa noite uma breve reflexão, uma palavra para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual, em cima desse texto. Se você percebeu na leitura desse texto, se você já, com muitas leituras que o fez, esse texto ele vai centrar a dinâmica do louvor e da oração na vida do crente. Louvor e oração. E esse momento da vida de Paulo, da sua segunda viagem missionária, com muitas pregações, com muitas intervenções de Deus, com muito mover do Espírito Santo, com muitos sinais e prodígios, com muita obra poderosa sobre a terra, por conta de toda a obra de Deus, por conta do Evangelho, do poder do Espírito Santo, da ação sobrenatural de Deus, Paulo se via de cadeias em cadeias, de prisões em prisões, porque Deus fazendo a obra, operando milagre nas vidas, o inferno furioso, os homens furiosos e Paulo preso. Paulo muitas vezes apanhando, e aqui no contexto Paulo e Silas, mas nós podemos fazer menção a todos os apóstolos, mas em especial nessa noite a Paulo e Silas, que foram presos por estar pregando o Evangelho. Foram presos porque estavam libertando almas. Foram presos porque estavam pregando o amor, anunciando o caminho de Deus, falando a verdade. Foram presos porque simplesmente expressavam a vontade de Deus. E essa era mais uma situação de prisão, mais uma situação supostamente de derrota, mais uma situação nós podemos classificar como barreira na vida daqueles homens que estavam no seu ministério pujante, levando a palavra, pregando o amor de Cristo, curando as pessoas, fazendo a obra extraordinária sobre a terra. A Bíblia diz que Paulo está em Filipe, e nesse momento ele está orando com os irmãos de Filipe, estabelecendo a igreja em Filipe, pregando o reino de Deus, fazendo obras poderosas, com a sua vida de oração, com a sua vida no Evangelho, na presença de Deus. Mas, como sempre, o mundo vai contra a obra, o mundo vai contra a igreja, o mundo vai contra a palavra. Ele sempre tenta parar a igreja. O diabo sempre tenta parar a igreja. O mundo sempre tenta parar a igreja. Preste atenção na palavra, tenta.
mas nunca consegue, tenta, mas nunca para, insiste, mas nunca vai avante, porque não tem o poder que a igreja tem, porque não tem a glória que o Espírito que está na igreja tem, porque não tem a força que a igreja tem. O mundo tenta, mas não para a igreja. Sabe, querido, as circunstâncias, elas nos rodeiam, elas tentam nos aprisionar. As dificuldades e limitações das nossas vidas tentam nos fazer recuar. Mas se eu e você temos a presença de Deus, se o Espírito de Deus habita em mim e em você, nada pode nos fazer parar, nada pode nos fazer recuar. Se o Espírito de Jesus habita em nossas vidas, Ele clama no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele clama no nosso espírito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias! E Paulo e Silas tinham essa convicção. Paulo e Silas sabiam quem eles eram na presença de Deus. Nós temos que saber quem Deus é em nossas vidas. Nós temos que saber quem Cristo é em nossas vidas. Porque quando nós sabemos quem Cristo é em nossas vidas, de fato, quem Cristo é em nossas almas, as circunstâncias que nos rodeiam, o temporal, o momento presente, as adversidades que nos rodeiam, as dificuldades e intempéries das nossas vidas não podem mais nos parar, não podem mais nos limitar. Quando nós sabemos quem Ele é dentro da nossa alma, o que está fora não vai parar mais você. Aleluias! Mas nós vemos alguns cristãos que parece que pequenas circunstâncias da vida, pequenos intempéries da vida, acaba com a vida dele, arrasa com ele. Parece que aquele foi o último nível, acabou com tudo. Irmão, esses homens aqui, eles sabiam o que eles queriam. Eles sabiam o Deus a qual eles serviam. Eles sabiam qual era o propósito que eles tinham. E estando dentro da prisão ou fora da prisão, tanto faz. Isso não vai mudar quem eu sou em Deus. Estando enfermo ou não estando enfermo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo comida ou não tendo comida, estando bem ou não estando bem, eu sei quem eu sou em Deus. Aleluias! Isso é Evangelho de Jesus. Isso é Evangelho de Jesus. Paulo e Silas foram pegos. O versículo 22 diz que a multidão se levantou unida contra eles, como se fossem malfeitores, irmão. Pessoas de bem, pregando o amor, falando do reino de Deus, ministrando verdades nos corações, para que caráter fosse mudado, para que almas fossem transformadas. Mas a multidão se voltou contra eles, e a Bíblia diz que os magistrados rasgaram as vestes, rasgaram as suas vestes, e eles foram açoitados com varas. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Até parece que Paulo e Silas eram marginais, eram homens covardes, assassinos cruéis. Apanharam, ficaram praticamente nus diante da multidão, com vergonha, com miséria, com escárnio, porque estavam falando a verdade, porque estavam anunciando o reino, porque estavam pregando a Cristo crucificado, a ressurreição dos mortos, a libertação dos cativos. Foram presos, e a Bíblia diz que, havendo apanhado, levado os açoites, eles foram à prisão, foram à masmorra, ao cárcere interior, e ali os seus pés foram amarrados no tronco. O carcereiro recebeu ordem dos magistrados, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco com grande segurança, como se eles fossem de alta periculosidade. Sabe, querido, o inferno, deixa eu falar uma coisa para você, querido. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é uma ameaça para o reino das trevas, é uma ameaça para o reino de Satanás. O verdadeiro homem de Deus, olha a palavra, o homem de Deus, a mulher de Deus é uma ameaça para o reino das trevas.
O inimigo sabe a ameaça que um homem de Deus e uma mulher é para o seu reino. Os homens ímpios não sabem disso, leva só por lado humano. Esses homens estão transtornando a nossa cidade. Esses homens estão bagunçando aqui os nossos costumes, estão pregando outras coisas, estão mexendo na consciência dos homens aqui. Nós prende esses homens, cale a boca deles. E aí com grande segurança prende Paulo e Silas. Mas jamais alguém pode prender a voz do Espírito Santo. Jamais alguém pode prender o poder de Deus. Jamais alguém pode fazer isso. Aleluias. Sabe, querido, a ciência e a alegria, ela deve habitar em nossas vidas. Quando nós falamos de vida cristã, o sofrimento, eles vão nos rodear, fazem parte. Agora nós temos que compreender as coisas de Deus. Temos que compreender o tempo que nós estamos vivendo em Deus, o propósito de Deus. Se eu disser para você, irmão, tudo que Deus faz com propósito. Paulo e Silas foram para a prisão, Deus permitiu. Havia um propósito naquela cadeia? Havia um propósito. Deus tinha um propósito naquela cadeia. Só, querido, os homens que estavam na cadeia precisavam estar antenados, precisavam estar online com o céu, precisavam estar ligados com o Espírito de Deus, precisavam ouvir a voz de Deus, e eles não podiam estar ligados com as grades, eles não podiam estar olhando para o tronco, eles não podiam estar olhando para as correntes e se achando limitados. Eles precisavam estar ligados na fonte, porque Deus faria alguma coisa. Às vezes nós nos vemos presos, limitados com os nossos problemas e dificuldades, e ficamos olhando para as correntes, irmão. Ficamos olhando para o cárcere interior, ficamos olhando para as dificuldades da vida e para as nossas limitações. E aí nós mesmos limitamos o poder, nós mesmos bloqueamos a ação do céu, nós mesmos impedimos o Senhor de agir em nossas vidas. Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, passado vergonha, suas vestes rasgadas, humilhados, como se fossem marginais, vadios, homens indignos. Mas eram homens que carregavam uma joia preciosa dentro de si, a glória. O vaso era de barro, mas o que estava dentro era eterno. Aleluias. Por isso, querido, que eu e você sentimos as dores. O vaso é de barro, irmão. A glória que está dentro é impenetrável, indestrutível, mas o vaso é de barro, o vaso sofre. Mas a glória não pode ser abalada. O vaso é abalado, mas a glória não é abalada. Agora, o versículo 25, a chave do texto vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmão, que precioso. Que precioso isso. Perto da meia-noite, com as vestes rasgadas, todo machucado, ferido, envergonhado, preso, sem motivo para estar preso, não tinha cometido crime algum, tanta vergonha, tanto escárnio. E agora perto da meia-noite, Paulo está reclamando para Silas: ô Silas, rapaz, onde é que você foi me meter? Que furada é essa? Ô Paulo, por que eu fui vir com você? Olha agora aí, estavam reclamando com o outro, irmão, se queixando. Não, a Bíblia diz que eles estavam orando e eles estavam entoando cânticos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam presos por fora, mas eles não estavam presos por dentro. Eles não estavam presos por dentro. Eles estavam olhando para as grades, mas o seu espírito estava solto na presença de Deus. Aleluias. Irmão, Paulo e Silas fez a cadeia de igreja. A cadeia virou igreja naquela meia-noite. Eles não estavam lá em um momento de meditação, ali introspectivo com Deus, orando baixinho. Silas, ora o Senhor aí, eu vou orar de cá. Vamos fazer uma vigília quietinho. A Bíblia diz que eles estavam orando, eles oravam e cantavam os hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmão, isso vai repercutir. Isso vai repercutir. Porque quando a minha oração e quando a sua oração é feita no momento da prova, no momento da luta, no momento da dor, no momento da prisão, no momento da dificuldade, ela vai repercutir. Aleluias. É nessa hora que a nossa oração repercute mais ainda.
Porque nós estamos dizendo para Deus, Senhor, Deus, isso aqui não me limita, Senhor. Eu não estou olhando para essas coisas, eu não estou olhando para esse momento. O Senhor está acima disso, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está além de todas as coisas. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem, elas são eternas. Irmãos, nós não paramos nas coisas que se veem, nós não nos limitamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, se acaba, ainda que o meu homem exterior sofra, seja preso, seja limitado, seja confrontado, tenha as dores, contudo o meu homem interior de dia em dia, ele se renova na presença de Deus. Aleluias! Contudo o meu homem interior de dia em dia, ele cresce na presença de Deus. Eles oravam e cantavam simultaneamente. Oravam e cantavam simultaneamente, sem motivo para cantar, sem motivo para orar. Irmão, tem motivo para orar? Tem motivo para cantar? Não, agora está na bênção, o glória. Agora eu vou orar ao Senhor, eu vou cantar, porque agora... Mas agora eu não tenho motivo para isso. Para essa geração de crentes de hoje é assim. Ih, ficou tudo ruim agora eu vou na igreja. Vou participar aquela semana na igreja para Deus me dar a vitória. E aí a hora que acabar, eu saio abençoado. Aí volta para casa, aí volta para a vida, volta para a mesmice. Aí o tempo fecha de novo, irmão, temporal. Vai para a igreja, corre para a igreja. Meu Deus, me ajuda, meu Pai. Deus é misericordioso, irmão. Só que nós não enganamos o Senhor, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. Antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor já prescruta a nossa alma. Mas eles estavam lá presos e fizeram daquele lugar um lugar para a glória de Deus. Fizeram daquele lugar um lugar para o louvor de Deus. Se eu não posso adorar com as minhas mãos levantadas lá fora, na liberdade que eu tenho de ir e vir, eu vou adorar o Senhor aqui dentro. Porque a glória de Deus não está pregada a um prédio, a uma localidade. A glória de Deus está onde eu estiver. A glória de Deus vai estar onde eu invocá-la. Aleluias! A presença de Deus vai estar aonde eu estiver, aonde eu estiver. Aonde eu buscar, aonde eu adorar, ali Ele vai se manifestar. Irmão, Paulo e Silas não estavam orando para Deus mandar um terremoto, hein? Senhor Jeová, manda um terremoto nessa cadeia, nós queremos ser livres. Eu não sei o que eles estavam orando, irmão, a Bíblia não diz. Eles estavam orando. E eles estavam cantando, não pergunta o que eles estavam cantando. De repente eles estavam cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluias! A Bíblia diz no versículo 26: estavam cantando e orando, cantando e orando. E os outros presos, ó, escutando o culto de Paulo e Silas. Irmão, irmã, quando você coloca lá na sua casa aquele louvor, quando você ora alto, seu vizinho escuta, irmão, tem muita gente presa ao seu redor, querido, preste atenção. Tem muita gente presa ao seu lado. Você precisa louvar, você precisa adorar, você precisa orar. E quando você fizer isso, não faz quietinho, escondido lá, meu Deus. Não, quando você fizer, faça com grande voz. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Coloca o som no último, irmão. Deixa o vizinho escandalizar, os demônios vão fugir. Mas adore ao Senhor. E eles estavam adorando o Senhor e os presos escutando, irmão. Agora, aqueles presos que estavam ali junto com Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam no cárcere interior. Nós conhecemos como masmorra. É um local, é uma cova, local fétido, barata, rato, úmido, local tenebroso, insalubre.
Paulo estava ali naquela limitação com eles, e os demais presos ali ouvindo, e os que estavam ali estavam por merecimento, estavam porque tinha matado, roubado, tinha feito coisas que mereciam estar ali. Mas eles estavam ouvindo o culto dos crentes, os crentes estavam adorando, os crentes não estavam reclamando, os crentes não estavam, ali murmurando e dizendo, pô, que furada que nós vamos nos meter, pregar o evangelho, hein? Não, eles estavam adorando a Deus. Agora, enquanto eles adoravam, enquanto eles acionavam o céu, enquanto eles buscavam pela presença de Deus, enquanto eles olhavam para Jesus, enquanto os seus olhos estavam fixos na eternidade, orando, louvando, buscando a Deus, irmão, Deus estava providenciando. Deus ia fazer algo estrondoso, poderoso, por causa da oração, por causa do comprometimento com o céu, porque o céu responde. Um homem, uma mulher piedosa, um homem, uma mulher que busca a presença de Deus, o céu responde, irmão. O céu responde, o céu não fica omisso, o céu não fica parado. No versículo 26 diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Deixa eu falar para você, querido, não foi só as prisões de Paulo e Silas que foram soltas, não, foram de todos. Sabe por quê? Porque a minha oração, o meu louvor, a sua oração, o seu louvor tem o poder para libertar todos aqueles que estão cativos ao nosso lado. A nossa oração tem o poder para mover os céus, para libertar a nossa família, para libertar os nossos vizinhos, para libertar os nossos que estão ao nosso redor. Aleluias! A providência de Deus é tão forte, é tão grande, que Deus não vem só sobre Paulo e Silas, Deus vem sobre todo aquele cárcere. Agora o terremoto, irmão, abalou as estruturas do cárcere, abriu as cadeias, caiu as correntes, e foram soltas todas as prisões, todos ficaram livres. Para perto da meia-noite, estava escuro, irmão. Além de apanhar, além de sofrer, de estar rasgado, humilhado, eles estavam naquele lugar e era de noite, era escuro. Pensa, todas as impossibilidades, tudo contra, tudo desfavorável, tudo contra para você não fazer nada, a não ser ficar quieto, indignado, chorando, entristecido e olhando para as impossibilidades. Mas eles não estavam reagindo dessa maneira, porque a grande questão é como eu e você reagimos diante dos nossos problemas, é como eu e você reagimos diante das nossas adversidades, é a resposta que nós damos às nossas dificuldades. E a resposta que eles deram, e a dica para você nessa noite, a receita é, querido, na sua adversidade, na sua prova, na sua luta, responda com oração, responda com cânticos espirituais, responda com a sua vida na presença de Deus. A Bíblia diz que de repente, nem eles estavam esperando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos surpreende, irmão. Deus nos surpreende muitas vezes. Ele faz questão de nos surpreender com a sua glória, com a sua grandeza. O simples abalo sísmico. E aí não venha me dizer que isso aí foi uma coincidência, porque afinal de contas aquela região tinha muito terremoto. Não! O terremoto aconteceu por causa da oração. O terremoto aconteceu por causa do louvor. O terremoto aconteceu por causa da insistência com o céu. Aleluias! O terremoto foi da parte de Deus, foi a intervenção de Deus. E quando nós olhamos para o terremoto é algo perigoso, irmão. O terremoto é perigoso. Você vê o terremoto, o que o terremoto faz? Olha para os países que estão aí sofrendo. É terrível, irmão. Quantas pessoas morrem, quantas casas caem, prédios caem, pontes caem, por causa desses terremotos terríveis. Mas esse terremoto, querido, esse terremoto destruiu as cadeias. Esse terremoto destruiu as cadeias. Ele não destruiu nenhuma vida, ele não derrubou nenhuma casa, ele destruiu as cadeias que prendiam o servo. Aleluias! Como é que Deus faz um terremoto num lugar, só cai as cadeias dos pés, das mãos e abre as portas das cadeias? Esse Deus é tremendo.
faz abalar tudo, mas não cai nada, só cai as cadeias, só cai as limitações, só cai os impedimentos, só cai os embaraços das nossas vidas. Aleluias! Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Azarias e Misael, os nomes judeus. Foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E aí os 3 lá, os soldados que lançaram, nem chegaram perto da fornalha, foram incinerados pelo fogo. E os 3 caíram lá dentro. E eles começaram a passear dentro do fogo. E o rei olhou: pode? Nós lançamos 3, tem 4. Jesus já estava lá no meio deles. Jesus já se apresentou no meio deles e caminhando junto com eles dentro do fogo. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia nas suas vestes. E sabe, querido, o que o fogo queimou naquele dia? Aquelas ataduras, aquilo que estava prendendo as suas mãos e os seus pés, porque eles foram lançados presos dentro daquela fornalha. E o fogo não consumiu nada naqueles homens, a não ser as amarras que os homens colocaram. Isso o fogo consumiu. Por quê, querido? Porque um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de Deus, participa da ação do sobrenatural. Aleluias! Ah, querido, a única coisa que caiu por terra e que o fogo consumiu foi aquilo que os prendia, foi aquilo que os atava da parte do homem humanamente. E assim foi com Paulo e Silas naquela noite. A única coisa que foi abalada, ainda que foi todo o cárcere, os seus alicerces, mas nada caiu a não ser as cadeias que os prendia, a não ser as limitações que os prendia. Pergunto para você nessa noite. Eu gosto de fazer pergunta, irmãos. Você já percebeu isso, né? Porque a pergunta é didático. Isso aí você aprende, porque você responde com você mesmo, porque você se autoavalia. Tem cadeias na sua vida? Ou você se encontra de tempo em tempo dentro de cadeias? Ou se vê em limitações grandes, onde você fala que você agora não vai conseguir? Deixa eu dar uma dica para você que a Bíblia já dá há mais de 2000 anos atrás. Ore e adore. Ore e adore. A chave da sua vitória está na oração e está no cântico espiritual. A chave da sua vitória está na comunhão com Deus, da sua vida daqui para lá e de lá para cá, e na sua vida de louvor ao Senhor. Ore e celebre, ore e celebre, aí está a sua vitória. Irmão, todo mundo foi livre por causa da oração de Paulo e Silas. Todos os presos se viram livres por causa da piedade, do temor, do amor de Paulo e Silas com Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos em grandes problemas, ao invés de nós fazermos o que eles fizeram, nós ficamos reclamando. Aí reclama, a esposa reclama para o esposo reclama para a esposa, e aí reclama para o irmão, confidencia para o irmão, para a irmã, reclama. Mas eles não estavam reclamando, eles estavam adorando, eles estavam orando, estavam comprometidos com Deus, porque eles entendiam que nenhuma limitação humana poderia barrar o propósito de Deus nas suas vidas. O terremoto veio, abriu as cadeias de todos, de todos. Entenda que o seu louvor, querido, e a sua oração toca a vida de todos. Agora olha só que interessante, versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro estava dormindo, irmão. O carcereiro estava cochilando no serviço. O carcereiro dormiu no ponto, colocou a espada do lado, sentou na cadeira e estava roncando, irmão. Ô meu amigo, você tem que trabalhar, você está cuidando aí. Por que você dorme? Era quase meia-noite, irmão. Quem dorme aqui antes da meia-noite? Eu durmo um pouco depois da meia-noite. Mas tem muita gente que dorme 10h30, 11 horas. O carcereiro certamente estava num sono pesado, dormiu, irmão. Agora o terremoto despertou ele. O terremoto despertou ele. A oração de Paulo e Silas despertou ele. A música de Paulo e Silas despertou ele. Porque a música e a oração de Paulo e Silas ativou o céu, e o céu ativou o terremoto, e o terremoto acordou o carcereiro. E quando o carcereiro acordou, e quando ele acordou, que ele viu tudo aberto, irmão,
Ele ficou desesperado. E ele queria logo se matar. Por que o carcereiro queria se matar? Porque ele achava que todos os presos tinham fugido. E a pena para um carcereiro naquele contexto romano, a pena era para ele, se um criminoso fugisse diante do cuidado dele, ou por descuido ou negligência, ele sofreria um castigo. E o castigo era a morte. Então ele, já vendo que ia morrer, ele quis se matar. Mas olha que interessante, irmão. Esse homem participou do escárnio de Paulo e Silas. Esse carcereiro era maldoso, era ímpio. Era um homem que não era um homem de Deus. Esse carcereiro participou da aflição de Paulo e Silas. Possivelmente até ajudou no sofrimento deles. Porque ali, quando eram presos, eles maltratavam, deixavam sem comida, deixavam sem água. Tratavam os criminosos como os criminosos são tratados. E naquela época era mais severa ainda. Agora, a Bíblia diz que quando ele acordou preocupado com as cadeias soltas, ele quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. O versículo 28 diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmão, olha a atitude do cristão. Pode falar assim: deixa esse cara se matar logo. Por que não se matou logo? Ele me machucou, me deu varada, me prendeu, não me deixou sem água aqui, não me deu comida. Deixa ele se matar, Silas, não faz, fica quietinho. Paulo gritou com grande voz: não te faças mal nenhum. Olha a manifestação do amor de Deus no coração de Paulo e Silas. Você me maltratou, você me julgou, você me humilhou, mas eu amo você. O Deus que eu prego ama você. O evangelho que eu prego é para te salvar e mudar a sua vida. Aleluias. Não te faças mal. Paulo gritou. Se Paulo não grita, irmão, ele tinha enfiado a espada nele. Paulo livrou aquele homem de um suicídio. E o suicídio, você sabe que o suicídio na Bíblia, quando uma pessoa se mata, ele está tirando a própria vida. E ninguém pode tirar a vida a não ser Deus. Mesmo que a pessoa tire a sua própria vida, é matar. Está dentro do pecado dos mandamentos. Nós não podemos matar nem a nós mesmos. Paulo sabia que se aquele homem se matasse, ele iria ao inferno. Agora, se eu sei que Deus está operando, irmão, eu estou orando, eu estou louvando, Deus enviou um terremoto, Deus começou a trabalhar, Deus está fazendo a obra, eu preciso entender o propósito, eu preciso compreender, Deus começou a agir, de repente aconteceu alguma coisa nova, mudou o cenário onde eu estava, as cadeias caíram por terra, opa, Deus apareceu no lugar, vai acontecer um milagre, já começou a operação de Deus, aleluias. E aí, querido, Paulo grita para ele, e o homem para com o seu gesto. Paulo disse: não te faças mal, porque nós todos estamos aqui. Estava todo mundo lá, ninguém tinha fugido. Irmão, alguém aqui já passou por algum terremoto físico? No Brasil, graças a Deus, nós não conhecemos isso, né? Já sentiu a terra tremer debaixo dos seus pés? Alguém já sentiu? É difícil falar dessa realidade, porque nós não sentimos. Nós não sentimos a terra se mover e tremer debaixo dos nossos pés. Se você conversar com alguém que mora nos países asiáticos, ou na América do Norte, ou na Europa, é terrível, irmão. Quando eles sentem o tremor, eles ficam desesperados. Sabe por quê? Porque nós perdemos o senso de controle. Nós perdemos o senso. Ficamos desorientados quando a terra se move. Você fica sem saber para onde ir, o que fazer. Porque você está em cima de um terremoto. Você perde o controle, o seu senso comum, você não sabe o que fazer. E todos aqueles presos participaram desse terremoto de Deus. E todos eles ficaram baratinados quando a terra se moveu. Ninguém saiu do lugar por causa do terremoto. E Paulo diz àquele homem: não faça mal para você não, está todo mundo aqui. Agora o versículo 29 vai dizer: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores. Ué, senhores? Peraí, nós éramos ladrões, criminosos para você? Agora está chamando Paulo e Silas de senhores? Peraí, meu irmão, Deus muda as realidades no coração do homem. Deus trabalha no coração do homem de uma maneira muito poderosa. Eu e você não podemos, mas Deus pode mudar a mente, o coração, a intenção dos homens. Quando o terremoto aconteceu, o homem quis se matar e Paulo interviu. A Bíblia diz que ele pediu luz, o homem pediu luz. Estava escuro onde Paulo e Silas estavam, onde os presos estavam.
E aquele homem pediu luz. Ele pediu o quê? Uma tocha. Pediu uma lamparina, uma luz para ele poder ver o lugar. E ele foi lá no cárcere interior. E normalmente o carcereiro não vai lá dentro do cárcere, irmão. Porque como eu disse, nós sabemos, a masmorra é um lugar fétido. O carcereiro não vai dentro daquele ambiente. O carcereiro foi lá dentro da masmorra onde Paulo e Silas estavam. E a Bíblia diz mais, quando ele entra dentro, ele está trêmulo e ele se prostra, ele se abaixa, ele se ajoelha, ele se rende diante de Paulo e Silas. Aquele que há poucas horas estava humilhando, estava zombando, talvez tinha participado do castigo de Paulo e Silas, agora estava dentro do próprio calabouço, prostrado diante de Paulo e Silas. E ele vai fazer uma pergunta, porque um terremoto abala a vida de um homem, ele abala a estrutura de um homem. Ele vai dizer, e tirando-os para fora, ele os tira para fora e diz para eles: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário, o que eu preciso fazer para me salvar? Sabe, querido, a minha e a sua oração, o meu e o seu compromisso com Deus, inevitavelmente vai fazer com que as pessoas façam essa pergunta. O nosso compromisso piedoso, verdadeiro com Jesus, inevitavelmente vai fazer com que as pessoas nos perguntem: como é que eu faço para me salvar? Alguém já perguntou isso para você? Já perguntaram para mim: como é que eu faço para me salvar? Não foi uma vez só não. Senhores, como é que eu faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo diz tu e a tua casa? Porque Paulo não se limitava, querido, só aquela alma. Se Deus mandou um terremoto, arrancou as suas cadeias e arrancou as cadeias de todos, Deus poderia salvar o carcereiro e toda a sua casa. Toda a sua casa. E Paulo e Silas dizem para ele: crê no Senhor Jesus. E quando Paulo e Silas diz crê no Senhor Jesus, esse crê é muito abrangente. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Agora, quando ele fala crê no Senhor Jesus, ele está falando: creia no poder de Jesus, creia na divindade de Jesus, creia na cruz de Jesus, creia na ressurreição de Jesus, creia na glória de Jesus, creia na salvação de Jesus. Crê integralmente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, o que é mais maravilhoso, o versículo 32 diz: e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Eles foram para a casa do carcereiro. Irmão, era meia-noite. Era meia-noite, mais de meia-noite. Os acontecimentos estavam correndo, a hora estava passando. Foram para a casa do carcereiro de noite, irmão. E aí, sabe o que aconteceu aqui? E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Sabe o que o carcereiro fez? Foi lá, Paulo e Silas, pegou a bacia, a água, lavou os vergões, cuidou dos discípulos, tratou-os como eles deveriam ser tratados depois da humilhação, os considerou como senhores, confessou a Jesus. E daquela hora, querido, até a madrugada, a Bíblia diz no versículo 30, eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Eles só batizaram porque eles ouviram a palavra do Senhor. Então daquela hora em diante, Paulo passou a madrugada pregando a palavra para eles. Eles ouviram o evangelho da salvação. E após ouvir o evangelho da salvação, eles se decidiram por Jesus. Eles foram batizados, o carcereiro e toda a sua casa. Agora olha o que diz o versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Sabe o que aconteceu por fim? O carcereiro preparou um banquete, colocou a mesa
Paulo e Silas comeram, beberam, descansaram. Deus restaurou a sorte deles e salvou uma família. E essa família repercutiu em outra família, e aquela outra família repercutiu em outra família, e assim a obra de Deus foi se estendendo sobre aquele lugar. Ali se instalou uma igreja poderosa do Senhor naquele lugar, por causa do testemunho daqueles homens de Deus, por causa da fé de Paulo e Silas em não recuar diante da provação, em não recuar diante da sua adversidade. Eles pregaram a palavra, ensinaram a família do carcereiro, e todos desejaram pelo Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo, querido, que a igreja não prega mais a palavra. E quando ela prega algo que parece a palavra. A igreja parece que não tem mais um compromisso com a palavra. Vidas só podem ser nascidas de novo, regeneradas pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. E a Bíblia diz que Paulo pregou a palavra para aquela família, e todos eles confessaram a Jesus e foram batizados. E no final, o que era inimigo, o que era aquele que judiava, aquele que esfolava, aquele que batia, preparou uma mesa abundante, para que Paulo e Silas pudessem se regozijar na presença de Deus. O que diz o Salmo 23? Abre a sua Bíblia lá no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aquele que era inimigo se tornou amigo, aquele que era ímpio se tornou salvo, por causa da vida de oração e de comunhão e de adoração daqueles homens. Por final, eles prepararam uma mesa, e se cumpre esse salmo, querido. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, que agora não é mais inimigo, passa a ser amigo, porque Deus trouxe reconciliação. Amém? Sabe, querido, esses terremotos, eles têm um propósito, como teve naquele dia o propósito de despertar a vida daquele homem. Esses terremotos têm um propósito de despertar, assim como despertou aquele carcereiro. Deixa eu falar para você, irmão, esse terremoto que a Bíblia fala aqui é o terremoto do bem. Esse abalo é o abalo do bem, é o abalo da alma, é o abalo que mexe com a alma. Esse tipo de abalo é bom, querido, porque ele vai mudar o senso, a nossa de realidade. Ele vai mexer com a nossa estrutura, ele vai mexer com o nosso senso, com a nossa mente, ele vai mexer com a nossa própria vida, e vai ser para o bem. Assim como Deus fez um de repente em Atos capítulo 2, enviando o seu Espírito, enchendo toda a casa. Assim em Atos capítulo 16, Deus enviou um terremoto e abalou toda aquela estrutura. Deixa o Senhor despertar a sua vida, querido, no nome de Jesus.